Sou multado se eu não fizer a indicação de condutor infrator? E é possível ser gerada uma outra notificação na indicação do condutor infrator? Estas perguntas serão respondidas neste vídeo. Então, respondendo a pergunta de uma pessoa sobre a indicação de condutor infrator, vou apresentar o embasamento legal e deixá-lo na descrição do vídeo. Então vamos já iniciar com o artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro, parágrafos 7º e 8º. Diz assim: parágrafo 7º do artigo 257 do CTB. Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá 15 dias de prazo após a notificação da autuação para apresentá-lo na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não fazendo, será considerado responsável pela infração. Parágrafo 8º. Após o prazo previsto no parágrafo anterior, não havendo identificação do infrator e sendo o veículo de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originada pela infração, cujo valor é o da multa multiplicada pelo número de infrações iguais cometidas no período de 12 meses. Então, conforme o artigo 257 do CTB, parágrafo 7º e 8º, a pessoa física ela não recebe nova multa por não identificação de condutor infrator. A pessoa jurídica, que geralmente são as empresas, cujo veículo está registrado em nome de empresas, estas pessoas elas recebem nova multa por não identificação do condutor infrator. E o valor dessa multa é o valor dessa multa que ela não fez a indicação, multiplicado pelas reincidências nesta mesma multa, nessa mesma infração. Então, vamos supor, essa pessoa jurídica, o condutor cometeu uma infração de celular, não fez a identificação do condutor, a empresa não fez, ela vai receber nova multa. E qual que é o critério para estabelecer o valor dessa nova multa? É o valor dessa multa de celular multiplicado pelo número de vezes que essa empresa, esse proprietário, foi autuado na mesma infração de celular nos últimos 12 meses. Se no período de 12 meses foi reincidência de 2 vezes, a pessoa foi penalizada 2 vezes com o celular, o valor dessa nova multa será multiplicado por 2. Se foi só uma vez, multiplicado por 1, então esse é o critério que é estabelecido aqui na legislação de trânsito do nosso país. Continuando aqui, a resolução que trata sobre identificação de condutor também é a resolução 404 de 2012. Vamos lá no artigo 4º dessa resolução. Diz assim: agora respondendo a pergunta se no ato da identificação do condutor infrator, se o proprietário ele pode ainda receber uma nova notificação. Vamos ver o que acontece aqui. Artigo 4º. Sendo a infração de responsabilidade do condutor e este não for identificado no ato do cometimento da infração, a notificação da autuação deverá ser acompanhada do formulário de identificação do condutor infrator, que deverá conter no mínimo. Tem uns incisos aqui, depois você pode baixar essa resolução para você acompanhar. Vou passar já para o parágrafo 2º para ganharmos tempo. O parágrafo 2º diz: no caso de identificação de condutor infrator em que a situação se enquadre nas condutas previstas nos incisos do artigo 162 do CTB, serão lavrados, sem prejuízo das demais sanções administrativas e criminais previstas no CTB, os respectivos autos de infração. Inciso 1º. Ao proprietário do veículo por infração ao artigo 163 do CTB, exceto se o condutor for o proprietário. E, inciso 2º, ao condutor indicado ou ao proprietário que não indicá-lo no prazo estabelecido, pela infração cometida de acordo com as condutas previstas nos incisos do artigo 162. Só um exemplo, no artigo 162 tem uma conduta que seria dirigir o veículo com a categoria diferente. Ou seja, uma pessoa que é habilitada na categoria A está dirigindo um veículo que é de categoria B. Vou dar esse exemplo, lá tem vários, depois você pode acompanhar lendo lá no artigo 162 do CTB. Então, quando o proprietário faz a indicação desta pessoa e essa situação se enquadrou no artigo 162, esse proprietário recebe outra notificação. Por quê? Porque ele entregou o seu veículo a uma pessoa
que está enquadrada no artigo 162, ou seja, a pessoa com categoria diferente. Então, nessas condições que ele recebe uma nova notificação, porque enquadrou no artigo 162. Agora, se não enquadrar no artigo 162, o proprietário não recebe nova notificação. E o proprietário ele pode ser responsabilizado e sofrer a penalidade do artigo 162, no caso, se ele não fizer a identificação do condutor infrator e a situação se enquadre no artigo 162. Ou seja, ele não fez a identificação do condutor, ele assumiu a responsabilidade. Então, além de ele receber a penalidade do artigo 163, como ele não fez a identificação do condutor que se enquadrou no artigo 162, ele também recebe a penalidade do artigo 162. Porque a situação é como diz aqui, ó, no caso de identificação de condutor infrator, em que a situação se enquadre nas condutas previstas nos incisos do artigo 162. Aí fala aqui, ó, serão lavrados os autos serão lavrados, sem prejuízo das demais sanções administrativas e criminais previstas no CTB, os respectivos autos de infração ao proprietário, por infração ao artigo 163, e ao condutor indicado ou ao proprietário que não indicaram no prazo previsto pela infração cometida de acordo com as condutas previstas nos incisos do artigo 162 do CTB. Espero ter ajudado você sobre essa questão. Então, a pessoa física não recebe nova multa por não indicar o condutor infrator, porém, se a situação se enquadrar no artigo 162, o proprietário que fizer essa indicação dessa pessoa que a situação se enquadrou no artigo 162, ele recebe nova notificação, porém não por não indicar, ele recebe a infração do artigo 163, que é entregar o veículo a uma pessoa que enquadrou no artigo 162, carteira vencida, categoria diferente, com suspensão de direito de dirigir. Então, é nessas condições que ele recebe, a pessoa física recebe nova notificação. Não por não indicar, mas por indicar uma pessoa cuja situação enquadra no artigo 162. Então, espero ter ajudado, agradeço pela paciência. Como gosto de dizer, vivemos melhor juntos do que separados. E um forte abraço para você. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal.